volta então com a Assembleia Debate. Se você chegou agora, nós estamos falando sobre a mulher e o direito ao corpo. No bloco anterior, a gente falou muito sobre direito reprodutivo, né? Falamos da decisão da mulher sobre o próprio corpo em relação a interromper uma gravidez. E eu queria colocar uma questão aqui pra gente, que eu acho muito interessante, que é a questão da maternidade, né? Como a sociedade vê a decisão da mulher de ter filhos ou não ter filhos, ou a mulher ela não tem esse poder de decisão. Vamos voltar um pouquinho no tempo das nossas avós, que as nossas adolescentes e jovens, né, vovós se casavam tão cedo, com 15, 16 anos, e ali se formavam grandes famílias, né, muitos filhos e os lares. E o importante era a mulher estar ali, mantendo, o homem saía, mantinha a casa, digamos assim, e a mulher ficava ali cuidando dos seus filhos. E hoje nós estamos tratando desse tema tão polêmico, que é a mulher ter ou não a decisão sobre o seu corpo de ter ou não filhos. Eu acho que também entra nessa perspectiva de evolução da mulher e inserção dela no mercado de trabalho. Então, hoje as mulheres, se querem interromper uma gravidez, por aqueles motivos que nós já colocamos aqui, é polêmico. E é também polêmico quando as mulheres hoje querem estar estudando mais, se preparando mais, sendo dona da sua vida social e econômica, né? Hoje nós vimos aí quantas mulheres que elas são aquelas que estão levando para sua casa o alimento, cuidando dos filhos, já não tem um companheiro, não tem um marido, e isso faz com que elas sim tenham uma perspectiva diferente em relação à maternidade. Quantas mulheres hoje que nós conhecemos que já têm aí mais de 35 anos, digamos assim, e que ainda estão pensando se eu quero ou não ter filhos, não é o momento, porque eu estou me preparando para a vida e quero dar uma condição de vida diferente para o meu filho. Mas a sociedade cobra. Cobra. E cobra muito. Agora está evoluindo, né, gente? Tá A melhorando. nossa geração é diferente da geração mais jovem, né, Larissa? Na nossa época, as meninas se casavam 18, eu tive filho com 21 anos, né? Hoje minha filha está com 30 anos e ainda não tem filho. Então, está evoluindo, as meninas têm mais consciência do seu desejo, estão mais conscientes sobre essa questão do próprio corpo, né? Mas ainda assim tem preconceito, tem uma cultura que quer manter o domínio sobre a mulher. A pílula anticoncepcional ainda é proibida, né? Pela Igreja Católica, né? Então, nós não estamos discutindo apenas o aborto, nós estamos discutindo a pílula anticoncepcional, é proibida pela Igreja Católica. Não estamos nem falando da pílula do dia seguinte. Mas é a pílula anticoncepcional, né? E eu estava discutindo aqui com a doutora o problema do aborto, que você... Como é que chama o remédio, doutora? Citotec. O Citotec. A gente não pode nem falar o nome, né? Já falamos. Que milhares de mulheres vão lá e compram o remédio e chega no hospital. Já chega no hospital sangrando, em choque. Né? Então, em casos terríveis. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, mas eu acho que isso é muito fruto de uma situação onde querem ter o domínio sobre a decisão da gente. Querem ter o domínio sobre a vida da gente. Desde a concepção, e aí a pílula anticoncepcional é proibida, né? Como também o direito de ter ou não um filho. Ô Marília, né? é uma coisa, Então, nessa sociedade a gente ainda tem dificuldade de negociar o uso da camisinha. Né? Se a gente for observar, e o uso da camisinha não é nem com como... HIV está é. crescendo assustadoramente. Minas Gerais é um dos estados que o número de mulheres com HIV aumentou muito no último período, e jovens. acima de 50 anos. Então, assim, essa coisa do nosso poder de decisão sobre o nosso corpo perpassa essa história toda, né? A coisa, a gente está discutindo direitos reprodutivos, mas e os direitos sexuais? A coisa de sentir prazer, de escolher com quem você vai se relacionar. Mas é a tal né? da submissão. Mulher, na nossa cultura, tem que ser submetida aos desejos, né? Ao domínio dos homens. Como então, é que é essa relação da mulher com o desejo dela? A senhora que é médica pode... Num consultório de ginecologia a gente enxerga isso melhor. Mas muitas vezes não chega como uma pergunta ou um comentário direto da paciente. Né? Eu sou professora também, então tenho o hábito de ensinar aos alunos que é muito importante, além de perguntar quantos filhos você já teve, quantas gravidezes, perguntar:
Você tem vida sexual ativa? Você sente prazer com seu parceiro ou sua parceira? Você gosta de ter relação sexual? Tem alguma dor, algum desconforto? Porque no momento, eu digo sempre para os alunos, que você abre essa porta, a paciente, se ela se sente confortável, ela vai entrar. E é uma ida sem volta. Então, a paciente vai se sentir confortável para falar, mas ainda não é uma demanda muito frequente nos consultórios de ginecologia a mulher chegar falando sobre seu desejo, sobre o prazer, sobre ter ou não ter orgasmo. Ainda há um tabu, até mesmo para as mulheres junto ao ginecologista. Então, imagino que fora do consultório deve ser ainda mais difícil. Mais difícil. Bom, vamos falar outro viés aí da relação da mulher com o próprio corpo. Segundo o levantamento da Pastoral da Mulher de Belo Horizonte, hoje são cerca de 3.000 mulheres trabalhando em 24 hotéis no hipercentro da capital. É uma população que convive diariamente com violações físicas, psicológicas e sexuais. Há também as profissionais que atuam nas ruas e que ainda estão mais vulneráveis. Vamos assistir agora juntos a um documentário sobre a vida de algumas prostitutas. Foi ele abusar de mim, não ser o meu pai como ele deveria ser mesmo. Caí em uma depressão muito profunda mesmo, não conseguia trabalhar, entendeu? Eu fui judiada assim. A minha mãe, quando me levou para casa de uma senhora, era para ela me dar estudo, entendeu? Mas ela não me deu estudo, sabe? Eu falei, mãe, a senhora fez isso comigo? Ela falou, fiz, Tati. Eu não podia comentar com a minha mãe de criação, né? Que era minha tia, porque a quem eu chamava de mãe. O que eu soube como Vanusa eu posso mostrar na carne. Ele me rasgou o dedo, me deu 2 murros na cara e eu não entendo até hoje, eu morri sem entender. O mais difícil é você ficar com quem você não quer. O mais difícil é você deixar, no meu caso, né? Eu, como sou uma mulher romântica, o mais difícil é deixar um homem tocar em mim que eu não sinto absolutamente nada por ele. Pois é, o documentário completo é O que a Vida Faz da Gente, O que a Gente Faz da Vida. Também está no YouTube, se você tiver curiosidade de ver, visite. Que é muito interessante, tem outros depoimentos sobre a vida dessas mulheres. E eu queria colocar aqui na mesa, porque nos parece às vezes que a prostituição ela fica escondida. As pessoas não querem ver que ela existe, né? É uma vida sofrida. É uma vida sofrida. Elas também precisam de auxílio do Estado, até na questão da saúde delas, que fica muito vulnerável. Então eu quero fazer uma rodada sobre isso. E me chamou a atenção muito o depoimento da última senhora, que fala que como que ela deixa uma pessoa tocar, né, no corpo dela, sendo que ela não sente nada por essa pessoa, né? Lembrando que a gente tem um profundo respeito por essas profissionais, né? Elas vivem disso e a gente tem o dever de respeitá-las, né? Com certeza. Vamos fazer a nossa rodada. Eu queria já começar mandando um abraço para a Cida e para a Zazá, da Aspromig, que é a Associação das Profissionais do Sexo e Prostitutas de Belo Horizonte. E queria sugerir que em algum momento vocês convidem as prostitutas para virem aqui falar sobre elas. Eu acho que tem mais legitimidade se elas mesmas puderem falar sobre a situação que elas vivem. E a gente tem aí sempre um debate sobre se a prostituição precisa ser vista como uma profissão ou se é uma forma de superexploração ou de aprofundamento da exploração capitalista. Eu acho que a gente mantém esse debate, porque esse debate é um debate saudável, mas a gente precisa trazer para o foco, de fato, quem são essas mulheres, as suas histórias, e ouvir o que elas pensam sobre essa profissão, né? A gente sabe que muitas mulheres não têm acesso ao seu próprio corpo, né? E aí estar na prostituição pode possibilitar aí para essas mulheres que estão, né, não só uma experiência singular dessa corporeidade, mas também uma experiência social que merece ser ouvida e respeitada. O serviço de saúde hoje atende a essas mulheres? Em que medida? É deficiente? É eficiente? Bom, no Hospital das Clínicas nós temos um serviço que vai caminhando junto com esses movimentos de valorização da mulher, que chama Ambulatório para Elas, que foi idealizado pela professora Elza Mello, do qual eu faço parte também. Nesse ambulatório, nós atendemos as mulheres que estão à margem da sociedade ou que estão vivendo alguma situação de vulnerabilidade. Como, por exemplo, as prostitutas, né, que sofrem atentados, que são maltratadas, que são machucadas.
como mulheres de rua, como mulheres que são usuárias de droga, como mulheres que sofrem violência doméstica ou violência sexual. Esse ambulatório funciona toda sexta-feira pela manhã no Hospital das Clínicas, no ambulatório Geni Faria. As mulheres que estão sendo encaminhadas para o nosso atendimento, inicialmente são mulheres que já estão filtradas pelos centros de saúde nos distritos em Belo Horizonte, mas a princípio uma demanda que está crescendo, mas o nosso objetivo não é ficar ali, é levar esse nosso trabalho para as unidades básicas de saúde para que eles possam replicar lá o trabalho que nós fazemos no Hospital das Clínicas. Então, por exemplo, a gente tem o atendimento anti-estresse que eu faço com as pacientes, a gente tem reiki, acupuntura, atendimento ginecológico de rotina com coleta de exame preventivo, realização de exames de rotina, de sangue, de urina, fezes, mamografia, acompanhamento emocional dessas pacientes. Então, inicialmente, começamos ali no Para Elas, mas daqui a pouco, esse Para Elas vai conseguir chegar nas unidades básicas de saúde e, se Deus quiser, um dia extrapolar Belo Horizonte, né, e a região metropolitana. Mas ainda não chega a todas, infelizmente, né? Não, começamos ano passado. Mas o Estado tem uma perspectiva de que todas as políticas públicas têm que atender todas as mulheres. Então, a gente tem trabalhado nas formações com agentes de saúde, as equipes de CRAS e CREAS, o pessoal das professoras e todas as pessoas da educação, que todas as políticas precisam atender todas as mulheres, inclusive as prostitutas. Claro. Então, assim, um grande desafio que elas pautam, que a gente tem avançado, é na relação com a polícia. Né? Quando uma mulher, uma profissional do sexo é agredida durante sua jornada de trabalho, fazer esse atendimento dessas mulheres nessa situação de violência, encaminhar e tudo, a gente tem avançado muito nisso, né? No diálogo tanto com a Polícia Civil quanto a Polícia Militar e no atendimento no Cerna, né? Que fica ali na Casa de Direitos Humanos, na Praça 7. Então, todas as políticas precisam atender as prostitutas. Agora, eu acho que elas, independente de como é que a gente aborda, se é uma profissão ou se não é uma profissão, porque essa questão me parece que é também polêmica, acho que tem um ponto aqui que a gente pode concordar, que elas são vítimas do preconceito, da condenação, de violência. Se as mulheres já sofrem violência diariamente, imaginam essas mulheres, né? Se as mulheres sempre correm o risco de serem contaminadas, infectadas, essas mulheres também correm muito mais risco. E daí a política pública, ela tem que ter uma diferenciação de atendimento para essas mulheres. Mas eu acho que é uma boa sugestão, Larissa. No 8 de março do ano passado, as mulheres, as prostitutas foram convidadas para fazer parte da nossa mesa. E a gente pôde conhecer um pouco da vida delas, que eu acho que é importante dar visibilidade até para que a gente não tenha um preconceito e a gente possa traçar políticas públicas que contemplem essas mulheres. E uma coisa que chamou bastante atenção também, Marília, falando o ano passado, né, nosso 8 de março aqui na Assembleia Legislativa, e o vídeo que foi colocado aí. Então, o que nós podemos perceber também é que essas mulheres, a princípio, que se tornaram prostitutas, elas foram vitimizadas. Sim. Elas foram enganadas por um contexto social, digamos assim, de necessidade. Elas foram abusadas e acabaram se tornando prostitutas. Né? Então, hoje, eu acho que o contexto geralzão que nós poderíamos falar, existem aquelas mulheres que são prostitutas, sim, que gostam, é uma profissão Querem regulamentar que eu tenho, a profissão. Eu quero regulamentar e eu me sinto bem dentro dela. E outras, nós vimos que apesar de estarem inseridas dentro do contexto de serem prostitutas profissionais, elas são extremamente frágeis e extremamente com muitas dores em relação a isso. Não estão lá por uma escolha, mas por falta de oportunidades. O problema é esse. Quando a acho que tem essa história, é a possibilidade existe essa diferença. Isso é um problema. Assim, quando a prostituição é sua única possibilidade no mercado de trabalho, isso é um problema. Aí não é profissão. Como uma violência. Já começa como uma violência. O depoimento que a gente viu é isso, né? Exatamente. Isso. Ela traz isso. E eu acho que a gente precisa trazer a experiência daquelas
não vou falar que é uma escolha, mas daquelas que lutam para que a profissão seja regulamentada, lutam para que tenha condições sanitárias de acordo, né, para que elas não corram risco na área da saúde, de infecção, de contaminação. Pois é, aproveitando esse gancho que vocês deram, a gente tem o caso das mulheres que optam pela prostituição não por necessidade, mas por gosto. A gente vai mostrar agora as imagens da advogada Cláudia Marque. Ela tem 34 anos, ela abandonou a carreira de advogada e professora de direito no sul do país para se tornar uma prostituta de luxo em Brasília. As imagens estão... É de luxo, né? É de Vai trabalhar luxo. ali na Guaicurus que eu quero ver para ganhar R$10. É muito complicado, é outro extremo, né? Porque esse glamour da prostituição de luxo, ele é para exceção. Aliás, ela nem é chamada de prostituta, é garota de programa. É acompanhante. Né? Acompanhante, secretária, executivos. né? Deve ser uma nova profissão. Pois é, aí você vê que até nesse tipo de vivência, a gente também tem uma estratificação racial, também a gente tem um padrão estético que está colocado, né? Uma questão de uma faixa etária, porque uma senhora idosa não vai ser uma acompanhante executivo, mas vai ter muita senhora idosa lá na praça da rodoviária fazendo programa. Então, assim, a gente tem que pôr essas coisas em diálogo, né? A gente precisa pensar um pouco sobre isso. E aí a gente volta para a questão do carnaval que a gente começou no início, né? Então Brilha, né? Começou lá na Guaicurus como uma forma de garantir o carnaval dessas pessoas. É só para quem está no interior e nos assiste, Então Brilha é um bloco carnavalesco de Belo Horizonte que tomou uma proporção gigantesca, né? Esse ano começou pequenininho, agora é muito grande. E começou com essa coisa de várias pessoas poderem acessar essa parte da zona boêmia da cidade, né? E ocupando, e um movimento que acabou estimulando outros blocos a lutar contra o preconceito e a violência. E aí a gente acaba tendo depois, eu queria ressaltar a questão do bloco do Arrasta Favela, né? Que foi uma iniciativa para poder trazer as pessoas para um outro lugar estigmatizado, que é a Vila Antena, que é aqui pertinho, e acabou tendo lá uma situação de violência contra uma ativista de direitos humanos, que é a Vanessa Beco, né? Então a gente vê assim, como que o corpo das mulheres negras está mais exposto, mais vulnerável a todas as formas de violência. Pois é, essa questão do próprio corpo, a gente esbarra também como os outros nos veem, né? Os meios de comunicação, por exemplo, a publicidade em particular, constroem um imaginário da mulher perfeita, jovem, magra, com seios bonitos, cabelos longos, né? A gente já não tem muito tempo para comentar, mas eu acho interessante a gente comentar como que a mulher é vista pela publicidade, né? A gente tem as imagens de campanhas de cerveja, que essas são claras, né? Definitivas, né? De como que isso pode atrapalhar também essa visão da mulher sobre ela mesma. Ela é coisa, ela é objeto, né? Eu acho que a gente nem devia reproduzir esse tipo de imagem, porque isso só reforça os estereótipos que estão aí colocados, né? A gente precisa ter cada vez mais na televisão mulheres indígenas, mulheres das favelas, mulheres que estão aí fora desse padrão de beleza que está colocado, porque existem outras belezas, existem outras formas de ser sensual, existem outras formas de ser bonita, de ser reconhecida, de ser poderosa. Então a gente precisa trazer essa diversidade, porque é isso que humaniza. Isso humaniza, mas quando colocadas ali, por exemplo, uma propaganda de cerveja, o que eles querem? Querem atingir um público maior, dizer que todo mundo é saudável, a mulher tem um belo corpo, não é? É gostosa, não sei o quê. E se nós colocarmos esse outro tipo de beleza, talvez, que é o que, como você está colocando, que é o lado bonito, eu acho, humano, e que tem as suas belezas, será que daria essa... Então, voltamos no tema, infelizmente, da mulher coisificada. Sim, a gente precisa desconstruir essa cultura, esse produto, né? É um produto inserido para se usar como venda. Na verdade, eles impõem um padrão de beleza. Então, só é belo aquele modelo. E as meninas depois correndo atrás para tentar... depois todo mundo corre atrás para ser igual. E ninguém avança. E haja bulimia, anorexia para dar conta. Você lida com isso, né, doutora? Demais. O tempo todo. E aí, eu acho que a gente pode retomar ao assunto violência, porque quando você coisifica a mulher, né, como a própria deputada Geise falou, quando você coisifica a mulher, você não valoriza.
E se você não valoriza aquilo para você, não faz diferença nenhuma. Então, bater, xingar, machucar, utilizar aquela coisa para você, né, não vai fazer diferença. Ela é só um objeto, né? E aí, lembrando que, já voltando, puxando para o lado da saúde da mulher, qual que é a grande importância da gente prevenir a violência contra a mulher? Não só a violência sexual, mas a violência como um todo. Nós vamos estar prevenindo sequelas físicas, sequelas emocionais importantíssimas, né? O transtorno de estresse pós-traumático, a vulnerabilidade que a gente tanto fala, as mulheres que são vítimas de violência, tanto violência física quanto violência sexual, já está demonstrado que elas têm um risco aumentado para prostituição, utilização de álcool, utilização de drogas, ter aumento na incidência de doenças sexualmente transmissíveis, doenças ginecológicas em geral, gravidez indesejada, aumento do risco de distúrbios de sono, transtornos depressivos, de tentativa de autoextermínio e inclusive de morte. E tudo isso porque pela violência contra a além mulher. da redução da expectativa de vida, Sim. né? Porque viver violência sistematicamente reduz a nossa expectativa de vida, gera todos esses adoecimentos que culminam com a morte. Aumenta o risco das doenças crônicas. Gente, ó, o nosso Psicológicas tempo também. dava para falar muito, né, desse assunto que é extenso. Eu queria muito agradecer a presença de vocês. Eu acho que foi muito saudável a gente conversar abertamente, ouvir as especialistas, ouvir as deputadas, para a gente construir na cabeça da gente, e acho que ajuda também quem está em casa, construir uma relação melhor da gente com o nosso próprio corpo. Muito obrigada de coração, obrigada a vocês também. A você de casa, muito obrigada. Até o nosso próximo encontro. Até lá.